Olá, boa noite. Como anda a saúde mental dos estudantes da UFO? A universidade está mobilizando esforços. Tem aumentado a procura por auxílio psicológico. Casos de ansiedade, angústia e adoecimento. Vamos falar nesta edição sobre os transtornos psicológicos, inclusive aqueles mais graves, como a depressão. Convidamos as profissionais da Divisão de Saúde da UFO, a psicóloga Valéria Paiva e a enfermeira Fabiola Alves. O Jornal da UFO começa agora. Muito bem, hoje o tema é saúde mental, que também foi discussão em um evento realizado pela Clínica de Psicologia da UFO. A ideia central foi discutir a clínica psicanalítica contemporânea e a interface dela com problemas sociais da atualidade. Alternativas para uma clínica moderna, contemporânea, que rompe determinadas barreiras, né, como o próprio set clínico, né, quer dizer, uma clínica que rompe fronteiras. Érico é professor da Universidade Estadual de São Paulo e veio participar das discussões. Para nós, as instituições sociais, os grupos, eles são organizados em torno de vínculos pulsionais, vínculos de força. E aí a questão é pensar como, né, a gente tem dispositivos conceituais para pensar como que esses elementos grupais se organizam e se mantêm. Outro assunto da jornada de debates foi a psicologia infanto-juvenil. Penso que a discussão fundamental é pensar que psicanálise é essa, que precisa ser pensada dentro de um contexto de rede, ou seja, em diálogo. Durante a trajetória universitária, muitos alunos podem desenvolver problemas emocionais. Nossa equipe de reportagem foi conversar com estudantes e especialistas sobre o tema. Para muitas pessoas, ingressar na universidade é um dos momentos mais especiais da vida. Significa encerrar um ciclo e começar outro. Muitos conseguem aproveitar e lidar bem com essa experiência. Sempre quis ciências sociais desde o segundo ano do ensino médio. Sempre tem aquelas matérias que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade e tal, mas faz parte. Então, dúvidas quanto ao meu curso eu não tenho. Mas tem gente que já passou por fases difíceis durante a graduação, com dúvidas e ansiedade. Às vezes você não está identificando muito com o curso, aí dá meio que uma desanimada, aquela angústia por causa das provas também, sabe? Tipo assim, é muita coisa, porque, por exemplo, eu estudo integral, então acumula muita coisa pra mim, aí tem pressão da família, essas coisas, aí fica tipo ruim pra mim. De acordo com dados de 2016 da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, 30% dos alunos procuraram atendimento psicológico entre 2014 e 2015. A pesquisa ainda mostrou que 10% fizeram uso de algum medicamento psiquiátrico. Segundo esta médica, existem vários traumas internos ou fatores culturais que podem desencadear algum problema psíquico, como a depressão, um dos transtornos mais frequentes entre a população. Com os universitários, não tem sido diferente. O risco de crises ocorre nas grandes mudanças. Se estamos falando de universitário, nós vamos falar do ingresso. O ingresso você tem recursos financeiros para se manter nesses estudos? Você está na mesma área que suas relações sociais se desenvolvem? Seu relacionamento familiar é viável? Como é que foi a escolha profissional? É sua primeira opção, sua segunda? Ou veio assim como a única que você conseguiu? Ela nem era tão desejada e muitas vezes nem conhecida. Não é a crise da entrada, é a crise do desenvolvimento da graduação. Aquela história de que o corpo reflete o que estamos sentindo, seja ruim ou bom, é real. Por isso, grande parte dos sintomas da depressão afetam a saúde física e servem como alerta. O corpo fala, ele dá os sinais. Por exemplo, alterações do sono, alterações do ritmo de alimentação, da frequência, das excreções, seja excreções urinárias ou intestinais, as mudanças na postura, nas dores musculares, se tem motivação, se não tem
por esforço físico, por esforço repetitivo. Equilíbrio, atenção, concentração e memória. Assim como no jogo de xadrez, usar estratégias pode ser uma boa dica na vida acadêmica para diminuir a sensação de ansiedade e insegurança. Não é, Aloysio? Tem algumas estratégias que a gente pode usar, né? Talvez o primeiro caminho é o estudante ele determinar o que ele quer. Ele saber qual é o projeto de vida dele e nesse projeto de vida, onde entra o curso que ele está fazendo. Na gestão do tempo, fazendo uma análise de como está usando o tempo disponível, como pode otimizar. Ainda segundo a psiquiatra, a atual geração de jovens tem sofrido mais por ser muito imediatista. Existe um certo imediatismo na juventude. É para ontem, né? Assim, é natural. Mas se você não tem essa percepção da continuidade e vivenciar a cultura da descrença, isso é um fermento para os pensamentos de desânimo, para uma postura pessimista, para um humor deprimido. A vida material, ela é importante para o conforto, mas a vida psíquica, ela dá consistência ao nosso eu, ao estar no mundo. Só o material não é o suficiente. Então nós precisamos de um universitário e nós precisamos de uma universidade com consistência no ser. Algumas dessas dificuldades emocionais podem se transformar em problemas mais graves. E na UFO há casos preocupantes. Inclusive, tem aumentado a procura por atendimento psicológico. A gente vai conversar com a psicóloga Valéria Paiva e com a enfermeira Fabiola Alves, ambas da Divisão de Saúde da UFO. Nós vamos saber como anda essa situação aqui em nossa universidade. Valéria, começando por você. São tantos casos que já dá a impressão até de um início de surto, vamos dizer assim. Tantos casos têm aparecido. Sabemos também que as causas são várias, são diversas, as principais. Vamos pensar, Orley, na depressão enquanto causas multifatoriais, né? Quando a gente pensa num aluno que entra na universidade, ele deixa muitas vezes, né, aquele aluno que vem de uma outra cidade. Ele deixa uma família, ele deixa uma cultura, ele tem que se readaptar a uma nova realidade. E se ele tem uma baixa resiliência, né, uma pouca tolerância à frustração, não tem grupos de apoio, a tendência de desenvolver uma depressão é muito grande. E o que a gente está vendo? Sentindo que muitas vezes o aluno ele tem um sentimento de vazio tão grande que ele quer preencher a qualquer custo. E muitas vezes ele vai no álcool, ele vai na droga, e ele fica alucinado porque falta esse olhar para dentro de si. E a gente precisa cuidar da saúde física da mesma forma, né? Cuidar das emoções, fazer esse paralelo. Então hoje o nosso aluno está sofrendo, tá. Precisamos ajudá-lo a encontrar recursos de superação, sim. Entrar na dor para poder sair dela. Fazer esse processo de autoconhecimento. E temos alunos muito criativos e que querem isso, querem crescer, querem superar. Ô, Fabiola, o ambiente externo também pode ser uma das causas dessas depressões, né? Que o aluno às vezes traz de fora para dentro dos campi da UFO. Isso é verdade. Como a Valéria colocou, a depressão ela é multifatorial. Então, o desamparo familiar, e como a gente está sendo falado muito, o nosso modo de ingresso na universidade hoje ele ampliou. Então, com a política de inclusão, nós temos na universidade alunos vindo de diversas regiões do país. E tem um choque cultural. Então, o aluno ele chega aqui, é uma cultura completamente diferente, então ele tem que passar por uma adaptação cultural e numa cidade, às vezes, completamente estranha e muito distante. Então, eu tenho aluno de Manaus, que ele vai visitar a família uma vez ao ano. Então, esse desamparo social, familiar é muito grande. E aí ele tem uma dificuldade também grande de interagir com o grupo, porque ele é diferente do grupo dele, que ele não consegue se identificar. Então, tem essa questão importante, a questão financeira, porque muitas vezes ele vem sem condição nenhuma. Né? Então, para isso é que a gente propõe, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil tenta auxiliar nesse aspecto de facilitar, né, esse processo de adaptação à universidade.
Valéria, muitos alunos têm procurado o serviço de atendimento psicológico da UFO para resolver essas questões. Quais são as principais, vamos dizer, causas e reclamações? As principais queixas, né, e as demandas maiores é o sentimento de vazio, o sentimento de fracasso. Eu consegui entrar, mas será que eu vou conseguir concluir o meu curso? Né? Ansiedade, angústia. Muitas vezes a escolha do curso não é feita pelo próprio aluno. É para atender um desejo do pai, um desejo da mãe, e isso causa uma depressão muito grande, porque ele não está em acordo com o seu próprio desejo. Né? É a questão das amizades, eles deixaram muitas vezes para trás, grupos de amigos ainda não se adaptaram. E muitas demandas, eles querem muito ser um bom aluno, mostrar para a família que são vencedores, e muitas vezes se cobram muito e não tem um equilíbrio entre estudo e lazer, precisa ter um equilíbrio maior. Ô Fabiola, as mudanças no currículo, na carga horária dos alunos, isso poderia refrescar um pouco essa situação? Eu acho que é um caminho. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a gente está procurando agora, vamos fazer uma reunião com o Conselho de Graduação, pedimos um horário no Congrade para falarmos sobre isso. A gente quer discutir com o corpo docente, vamos começar com os coordenadores de curso, para mostrar essa situação. Então é um fato, nós temos um problema dentro da universidade e, assim, a forma como esse currículo está sendo conduzido realmente pode dificultar. O aluno, às vezes, troca o dia pela noite. A noite pelo dia, desculpa, ele vai querer estudar a noite inteira para fazer a prova no outro dia. E aí ele vai entrando nessa bola de neve e não consegue sair. E isso é um mecanismo que desencadeia muito a ansiedade, que é uma das outras queixas que acontece. Então, realmente, esse currículo, esse formato do currículo, a gente vai ter que começar a discutir isso, de ter também momentos para que o aluno possa voltar para si, para ele começar a se conhecer melhor. Então, a gente vai para o Conselho de Graduação para tentar mostrar isso, para tentar mostrar para os docentes, para os coordenadores de curso, essa real situação. E, junto com o Conselho, procurar medidas alternativas. Valéria, além daquela disputa normal que existe por nota, aquela coisa toda dentro do período de graduação, tem aquela expectativa do mercado de trabalho. Quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar boa nota, para eu ter que ter uma boa classificação, uma boa colocação, para que eu consiga um emprego melhor. Ao lado dele, o colega também está na mesma disputa. Isso também pesa nessa questão. Ok. Muitas vezes esse momento ele gera uma crise. Estou formando é uma alegria. Mas como que o mercado de trabalho vai me receber? E o que eu tenho para oferecer para o mercado de trabalho? E a gente sugere, eu brinco muito, que é a competição interna, né? Competir com você e não com o outro. Porque o bom profissional ele vai encontrar um lugar no mercado de trabalho. É uma competição predatória. Até. Exatamente. E que a gente possa desenvolver mais a cooperação entre os alunos e menos a competição. Porque isso também gera ansiedade, gera depressão. Nós precisamos de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais harmônica, onde cada um possa desenvolver o melhor de si e oferecer isso para a nossa sociedade. Agora a gente volta já com esse debate. Agora nós vamos para a previsão do tempo para amanhã. Neste sábado, em Uberlândia, o sol aparece pela manhã e à tarde deve chover forte. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Patos de Minas não vai ser diferente. O dia começa com poucas nuvens e pancadas de chuva podem acontecer no fim da tarde. Mínima de 18 graus e máxima de 28. Em Ituiutaba também pode chover a partir da tarde, mas o calor não dá trégua. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Monte Carmelo pode chover a qualquer momento do dia, mínima de 19 graus e máxima de 32. A chuva deve cair ainda em Uberaba, mas só na parte da tarde. A mínima prevista é de 19 e máxima de 28 graus. Depois do intervalo, a gente vai ouvir alguns relatos de alunos sobre como eles têm lidado com a vida de universitário.
A gente recomenda que evite ficar falando ao celular ao estar andando na rua. Evite estar utilizando fones de ouvido. Por quê? Porque isso, além de tirar a sua atenção, ele vai expor esse aparelho, expor esse equipamento, e isso pode chamar a atenção no caso de algum cidadão infrator que estiver ali passando na rua. Então a gente recomenda que se evite essa exposição estando na rua. A atenção, ela cabe em qualquer horário. Por quê? Porque quando você está atento ao que está acontecendo à sua volta, você consegue ter reflexos e conseguir visualizar alguma ação e atitude suspeita. Se você conseguir antecipar isso, você consegue ligar no 190, você consegue entrar no estabelecimento comercial e você vai ter a sua ação ali antecipada, de tal forma que você não corra nenhum risco. A gente recomenda ligar imediatamente para o 190. A Polícia Militar vai lá, vai fazer a abordagem, afinal de contas, a Polícia Militar está à sua disposição. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. Nós voltamos e seguimos aqui com a discussão sobre transtornos mentais nos estudantes. E agora vamos ouvir alguns relatos de alunos da UFO. Estou atualmente no 7º período de Geografia, né? E geralmente no final de semestre é sempre mais complicado, que é tudo cheio de seminário, debate, prova, trabalho para fazer. E geralmente acumula, né? Sempre dá aquele estresse, principalmente no ano passado. Eu estava no final do 6º período e foi um momento difícil. Eu pensei até em desistir de muitas coisas, por exemplo, matéria assim que eu tenho muita facilidade, que eu já tive facilidade, eu sei que tem condição de passar, mas que no final deu tanto estresse na minha cabeça que eu pensei em desistir até largar a faculdade por um tempo. Eu já passei por muitos momentos difíceis, principalmente na decisão do curso. Quando estava no primeiro semestre, eu sentia, nossa, é realmente o que eu quero. Quando chegou no segundo semestre, eu já comecei a questionar se era realmente isso que eu queria. E isso começou a gerar uma coisa assim que uma turbulência de pensamentos e tudo mais, que eu parei. Nossa, eu quero realmente o curso. E isso gerou uma certa opressão em mim e eu pensei em desistir do curso. Aí eu dei meio com uma crise depressiva e tranquei o segundo período do curso. Depois que passou o período de férias, eu decidi, não, eu vou voltar para o curso, mas como eu estou fazendo ainda o 3º período, ainda estou nessa decisão, e é sempre essa questão de, é realmente isso que eu quero? Essa sempre é a questão que eu busco, é realmente o que eu quero, isso que eu quero para o futuro, é isso que eu realmente vou fazer? E tem esse pensamento ainda de deixar o curso às vezes. Fabiola e Valéria, esses 3 depoimentos que nós ouvimos aí, parece que definem bem a situação que estamos atravessando. Como é que você vê esse tipo de depoimento desses alunos, Fabiola? É o que rotineiramente a gente recebe na divisão de saúde. São essas as principais queixas. E se você observar, ele relatou que ele é um aluno que está no 2º período já trancando a universidade. E pelos nossos dados, pelas nossas informações que a gente coletou nos últimos anos, é realmente esse período que acontece as desistências da universidade, é o período de maior estresse, que é o período, como a Valéria também colocou, é o período de mudança. É quando o aluno chega na universidade, ele leva aquele choque de realidade, aí ele reprova nas matérias. Então antes ele era o primeiro aluno da sala, agora ele chega aqui e ele fala, eu não estou conseguindo. E são muito jovens, né? Muito jovens, e ele sai de um modelo que é muito acolhido, né, no ensino médio, no ensino básico, que é um aluno que está totalmente protegido, aquele professor que carrega o aluno, né? Chega dentro da universidade, que ele tem total autonomia, ele é responsável pela própria vida, sai da casa da mamãe. Quando ele sai da casa da mamãe, primeiro vai ter que cuidar de casa, que ele nunca sabe, vai ter que ir para o supermercado fazer compra, ele vai ter que gerenciar a agenda dele, vai ter que fazer às vezes uma gestão financeira da vida dele, que ele não estava adaptado a fazer. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Então no primeiro, no segundo e no 3º período, que é essa fase de adaptação, é que é a nossa maior procura.
que aí começam os principais sintomas de ansiedade, porque eu não consigo organizar minha vida. E se eu não conseguir parar isso, se ele não buscar ajuda, o que a gente quer? A gente quer passar o máximo de informação, porque a informação vai tratar com prevenção, ele vai buscar ajuda. Então a gente quer passar a informação nesse começo para que ele procure a divisão de saúde, para que a gente possa orientar e que essa ansiedade não se transforme em um transtorno mental maior e mais grave. Entendeu? E ele não desista da faculdade. Esse é o nosso papel, né? Então a gente, enquanto divisão de saúde, nós queremos acolher esse aluno o mais rápido possível, né? Que ele começar a ter essas queixas para que a gente possa ajudá-lo. Não que eu vou falar que a gente vai protegê-lo de tudo, não, mas mostrar para ele que tem um caminho, né? Que tem saída. E deixar claro também que esse tipo de coisa, né, Valéria, não é frescura nem piti de aluno, né? Exatamente. A depressão é uma doença que precisa ser cuidada, que o aluno precisa olhar para dentro dele, fazer esse caminho interior para descobrir potenciais criativos. Muitas vezes numa crise é onde eu cresço e cresço muito. Às vezes é o curso que eu quero, mas é tanto estresse que eu quero abandonar. Então esse espaço de escuta, de acolhimento, ele ajuda a realinhar. E esse aluno consegue ter sucesso com ele, com a sociedade e ser um profissional de excelência. Fabíola, isso não é nenhuma novidade, né, no meio universitário. O Instituto de Psicologia da USP, eu andei lendo outro dia, mostra que esse tipo de caso de depressão exacerbada nos campi das universidades, isso vem ocorrendo de 20 anos para cá. Com o aumento dos alunos, naturalmente, obviamente, os casos crescem. Eu acho que também tem se estudado muito o assunto agora, porque está preocupante, está alarmante. Então, o Brasil, ele é signatário do Tratado da Organização Mundial de Saúde para a prevenção, para o plano de atenção à saúde mental, que isso é um problema mundial. Recentemente saiu em grandes revistas de meio científico dados que preocupam alunos de doutorado. Então, não é só os nossos alunos da graduação, mas no doutorado tiveram incidência alta de casos, né, de casos graves de depressão, né? E a UFRJ também tem histórico importante, né, de casos bem graves, e a Universidade Federal de Uberlândia não é diferente. Nossos casos têm aumentado. Do começo do semestre para cá, só no campus de Uberlândia, no campus aqui Santa Mônica, nós tivemos mais de 50 alunos procurando. Imagina, o semestre começou agora. O semestre começou agora no começo de, final do mês de março para cá. Então, 3 meses, né? Imagina, no começo de semestre. Então, assim, é uma procura muito alta, né? Isso reflete a fragilidade emocional, né? Então, hoje nós temos que trabalhar com informação. Nossa procura é saber que não é frescura, igual você colocou muito bem, não é mimimi, né? As pessoas usam muito essa palavra, não, esse aluno está cheio de mimimi. Não piti, é mimimi, é piti, está dando piti. Não é normal ele sentir medo, não é normal ele não conseguir dormir, não é normal o transtorno alimentar, não é normal isso. Então tem que saber que não é normal, eu tenho que procurar ajuda. Não é normal ter pânico de ir na aula, não é normal ter pânico de fazer prova, né? Isso não é normal. E mas a UFO está preparada para atender essa demanda? Então, nós temos um quadro de recursos humanos reduzidos, mas para isso a gente tem algumas portas de entrada para o nosso aluno. Então, na divisão de saúde a gente tem hoje um momento que a gente chama de orientação. Essa orientação tem o objetivo de ouvir o aluno e realmente fornecer orientações. Esse aluno precisa ser encaminhado para um acompanhamento psicológico, para um acompanhamento psiquiátrico, ou ele precisa de uma orientação pedagógica. Então, nós temos esse momento que a gente chama de orientação. E temos um outro tipo de atendimento que nós chamamos de acolhimento. O acolhimento são vários encontros, né? A gente trabalha com uma média de 4 encontros, até 4 encontros. E nesse momento a gente abre um momento para escuta, para o aluno falar o sentimento dele, para a gente tentar auxiliá-lo nessa adequação à vida acadêmica. E, se for necessário, também encaminharmos. Então, a gente está em contato com a rede de atenção à saúde, a rede de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente insere esse aluno, encaminhamos esse aluno para um atendimento que ele vai precisar. E também a gente trabalha com as ações psicoeducativas, porque, como eu falo, né, em todo lugar do mundo, a melhor forma é a prevenção. Então, a gente está trabalhando com rodas de conversa, dentro do Agita UFO, nós trabalhamos essa questão dentro do Agita UFO, para realmente que o aluno saiba onde procurar ajuda. O que ele tem que procurar é apoio. Esse é o nosso papel e a divisão de saúde, ele não está sozinho. A divisão de saúde está aqui para ajudá-lo.
Então estamos disponíveis dessa forma. Ainda é, como é que eu falo, o início? Ainda é o início. Mas eu acho que pelo menos a gente, se ele for procurar a gente vai saber como encaminhá-lo, para onde ele vai procurar. Então o primeiro passo é procurar a divisão para a gente poder orientar. Uhum. Valéria, o caso de depressão mais acentuada, ela chega perto do pânico. E ocorrem casos da pessoa chegar ao extremo de atentar contra a própria vida. Acontece muito isso. A dor é implacável, a sensação é de que não existe uma luz no final do túnel. A pessoa racionalmente, ela até pensa, eu preciso sair disso, mas ela ainda não tem recursos emocionais para poder sair. E é uma coragem poder enfrentar a dor para poder sair dela, junto com um acompanhamento psicológico, se necessário, psiquiátrico, porque não é uma decisão racional. É como se fosse uma onda que me pega e eu não sei, eu estou sufocado. Por quê? De onde isso vem? Quando a gente pensa na nossa constituição enquanto seres humanos, nós nos relacionamos com o pai, com a mãe, toda essa gama familiar, todos os grupos que nós pertencemos vão nos formando. Os traumas que vivenciamos, os olhares que tivemos em relação a nós, ele é bobo, ele é incapaz, ele é gordo, ele é magro. E isso na infância tem um impacto muito grande e pode ter uma repercussão lá na fase adulta ou na adolescência. Né? Que a pessoa vai criando crenças negativas a respeito de si mesmo. E muitas vezes eu preciso entrar no porão da minha alma para poder resgatar riquezas. Eu vou encontrar coisas muito difíceis, eu preciso enfrentar o medo, a dor, a solidão, mas sair de lá transformado. Fabiola, nosso tempo já esgotou, mas eu tenho só uma perguntinha, a última pergunta para você, rapidinho. O que a universidade sofre pode ser um recorte da sociedade em geral? Com certeza. Se a gente comparar, a Organização Mundial de Saúde colocou um dado preocupante. Na faixa etária dos universitários, que é entre 19 e 24 anos, essa faixa etária que a nossa população está, a segunda causa de morte é a vontade de atentar contra a própria vida, é desistir da vida. Você imagina, a segunda causa de morte no mundo. No Brasil, é a quarta causa nessa faixa etária. Então, a depressão é grave e isso reflete, a universidade está refletindo só a sociedade. Né? É um recorte realmente da sociedade, a sua fala está perfeita. E tem que cuidar. Muito bom. Vamos encerrar essa edição com dicas para distrair um pouco a cabeça, né não? Aliás, a gente está falando sobre isso. Meu amigo Caritel já está aqui para falar sobre o que tem hoje na agenda cultural. Boa noite, Júnior. Boa noite, Orley. Boa noite às nossas convidadas. É isso aí, Orley. Vamos ficar por dentro, mais uma agenda cultural para você saber o que vai ter no fim de semana. E nós separamos para vocês algumas dicas do que fazer a partir de hoje à noite. Vamos conferir? Para quem gosta de música eletrônica, hoje mais tarde tem Ondas Sonoras no Ovelha Negra Pub Bar. A entrada é gratuita. E tem Cazuza no Vinil Cultura Bar, uma homenagem ao artista que completaria 60 anos neste mês. O valor da entrada é de R$15. Quem for vai relembrar os sucessos de Cazuza ao som da banda Venosa. Daqui a pouquinho tem Noite Literária Incômodo Cotidiano. Esse encontro será no Apiá Coletivo a partir das 8 da noite. Vale lembrar que o evento é gratuito. Não perde não, hein? No sábado tem plantio comunitário das 9 da manhã ao meio-dia no bairro Shopping Park. O projeto é uma doação de mudas medicinais e a organização é de alunos e professores do curso de arquitetura da UFO. Para quem gosta de teatro, tem Mônica Martelli em Minha Vida em Marte. O espetáculo será no Teatro Municipal no sábado e também no domingo. Agora essa dica é para você que não quer sair de casa e prefere curtir o fim de semana vendo um filme, lendo um livro ou ouvindo uma boa música. Se liga nessas dicas. Minha dica de hoje é o livro Pós-Sol, que é um livro que eu tenho trabalhado com a minha página no Facebook desde 2014. Ele vai ser lançado agora dia 6 de abril na Livraria Cultura de São Paulo. É um livro, uma reunião de poemas meus e é um livro sobre a união e a ruptura. Fala muito do sentimento humano. Vou indicar um álbum da Nação Zumbi, que por acaso assim, é a minha banda favorita, né? E esse álbum que eu vou indicar chama Da Lama ao Caos, que ele vai ter uma trajetória muito forte na política, e ele se encaixa perfeitamente no cenário político atual que a gente vive.
E eu acho que todo mundo deveria escutar ele para conseguir ter uma consciência um pouco mais real do que está acontecendo, sabe? O filme que eu quero indicar é o Estrelas Além do Tempo. Ele conta sobre 3 mulheres negras que trabalham na equipe da NASA em uma época que existia muito racismo e machismo. Então elas mostram que esse tipo de preconceito não pode impedir que as coisas evoluam, né? O que importa mais é a inteligência, a capacidade da pessoa para fazer o serviço. E essa foi a agenda cultural de hoje. Na próxima sexta-feira a gente está de volta. Tenha um bom fim de semana e curta bastante. Até lá, um bom fim de semana, Orley, e um bom fim de semana também para as nossas convidadas. Obrigado, Júnior, para você também. Bom, Valéria, Fabíola, vocês nem imaginam o quanto foi importante a presença de vocês em nosso Jornal da UFO de hoje. Um assunto tão sério, tão importante. As informações que vocês passaram certamente serão de grande valia. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana para vocês. Os nossos convidados de segunda-feira, nós vamos falar sobre startups. Nós vamos saber como tem se desenvolvido esse mercado. Participe com a gente, enviando perguntas e comentários para o nosso Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite e um bom final de semana. Nós somos o sistema